Nascida na Itália, com pai italiano e mãe brasileira, a artista com quem iremos conversar hoje está sempre trazendo uma mistura dessas duas culturas para seus trabalhos. Meu nome é Leonardo Almeida e esse é o Oportunidade Entrevista. Tem um rebolado que engaja para a avenida quando Miss Milano passa. Então, eu gostaria de começar perguntando qual a maior dificuldade que você encontra em juntar a cultura brasileira e a italiana nos seus trabalhos. Caraca, na verdade, já é uma responsabilidade muito grande pertencer a duas culturas tão ricas, tão importantes a nível mundial. Então, já isso criava um certo tipo de responsabilidade muito grande em mim. Então, no começo da minha carreira, eu optei, que não tem muito tempo, né? Eu tenho uns 3 anos, por aí, um pouco mais. Aí eu optei começar a lançar minhas músicas em espanhol, porque eu estava achando que, na minha cabeça, o espanhol era um pouco o novo inglês e eu podia entrar nos dois mercados cantando em espanhol. Porque se eu me limitasse no começo a cantar só em italiano ou só em português, eu ia criar um vínculo só com um dos dois mercados. Só que aí, entre uma coisa e outra, como eu nasci na Itália, moro na Itália, eu comecei a trabalhar só por lá, e aí eu continuei com o espanhol, só que agora deu a vontade de fazer uma homenagem às minhas origens, então estou optando pelo português, inclusive porque eu comecei a perceber que, infelizmente, não tem como, né, a contentar, não sei como se diz assim em português, deixar todo mundo feliz, né? Eu tive que, a um certo ponto, fazer uma escolha, e aí é essa. No... E, como você disse, você se divide entre o Brasil e a Itália. Sim. Eu gostaria de saber como que a pandemia afetou isso, já que a gente tem problemas de mobilidade até mesmo entre estados, imagina entre dois países. Claro, não, foi muito complicado. Tanto é que eu estava aqui no Brasil, nesse momento eu estou em Salvador, por isso que estou falando aqui. Eu estava no Brasil exatamente no ano passado, no começo do ano, na época do carnaval, e eu tinha que voltar, porque normalmente lá para fevereiro, máximo começo de março, eu estou voltando para a Itália. Aí eu voltei bem no começo da pandemia, e daí que colocaram a gente em lockdown. E o lockdown da Itália foi muito mais complicado, muito mais pesado. Então, eu fiquei sem vir para o Brasil por 10 meses. Passou muito tempo. Por isso que dessa vez eu estou demorando um pouquinho aqui, porque bateu saudade, né? Bateu. Eu fiquei com muita saudade de vir aqui, inclusive porque aconteceu quando eu, coincidentemente, eu estava começando a pensar de trazer meu trabalho aqui para o Brasil, de começar uma carreira aqui, montar uma equipe aqui. Então, eu estava particularmente ansiosa de voltar para cá, justamente para dar continuidade ao meu trabalho. Sem papa para, ei, vou fazer um carnaval dentro do apartamento, quebra pra deixar tocar sem papa para. E você é um artista que está sempre envolvida em todos os seus projetos, seja na dança, seja na composição, em todas as partes você está lá. Então eu gostaria de saber se você pode comentar um pouco do seu processo criativo para gente. Ai, muito legal, no sentido que até pouco tempo era praticamente só eu e minha mãe, né, com as ideias e criando tudo do zero, né? Claro, eu tinha minha equipe lá na Itália, mas a nível de processo criativo, tudo do zero, era eu e ela. Só que agora que eu estou montando minha equipe aqui no Brasil, eu estou com um pensamento um pouco diferente. Eu estou gostando tanto que eu estou confiando nas pessoas com que eu estou trabalhando, inclusive porque eu me toquei que, para ser um artista e para que comece as coisas a dar certo, sim, claro, o público é fundamental, porque, como eu digo sempre, eu não seria nada sem as pessoas que me acompanham desde o primeiro dia e novas pessoas que começam a acompanhar meu trabalho. Mas eu acredito também que uma boa equipe que saiba te valorizar faz totalmente uma diferença. É como se pegassem uma pedra, né, uma pedrinha bruta, e transformasse em um diamante. Então, hoje em dia, eu gosto também de
me deixar levar pelos conselhos também das pessoas com qual eu trabalho, porque eu acredito que eles também vão me aconselhar com muito carinho e valorizar talvez até as ideias que a gente tem. Então, é muito legal. Sim. E esse ano você já lançou 3 singles, o Sim, último deles sendo Bahia. sim. Os fãs podem esperar um álbum ou algum EP vindo por aí, já que estamos tendo vários lançamentos. Na verdade, eu lancei tem um ano e meio, nem isso, o meu primeiro álbum, né? E aí eu pensei que por um tempinho não fosse dar continuidade a um projeto tão grande, de lançar só singles, como eu estou fazendo nesse momento. Só que, na verdade, a gente já começou um pouco a pensar na possibilidade de transformar esse trabalho em um EP. Só que não é agora, no imediato, acho que no decorrer desse ano, com certeza a gente vai tomar uma decisão, mas nunca se sabe, né? Eu sou sempre um pouco, assim, cheia de surpresas, então vamos ver. Com certeza vai, só não sei ainda quando. E nesse momento de quarentena, você deve estar com a mente cheia de ideias, muito criativa, porque é um tempo que tem nos dado a possibilidade de criar e de expandir os horizontes. Falando sobre expandir os horizontes, você tem alguma parceria com algum artista brasileiro em mente, ou alguém assim que você está querendo trabalhar junto? Na verdade, vou dar já um spoiler, já que você me fez essa pergunta. Já tenho, sim, um trabalho pronto. Na verdade, seria o meu primeiro feat com um artista daqui, do Rio, brasileiro. A gente se conheceu muito por acaso, foi muito incrível. Inclusive, foi graças a essa pessoa que meu trabalho aqui, de fato, começou a minha equipe aqui, porque foram contatos, amigos de amigos, aí tudo começou por essa pessoa. Então, assim, na verdade, tenho sim uma parceria com um rapper chamado Young Lu. Ele canta em inglês, porque ele fala fluentemente inglês, ele é rapper, e ele morou um tempo nos Estados Unidos, então ele é muito fluente, aí a parceria ficou muito bacana. Só que agora a gente não tem. Meu Deus, eu já tô contando. Eu tô dando esse spoilerzão, mas tem sim. A música tá incrível, só que não temos ainda a previsão da data. E com certeza, sim, gostaria de fazer outros tipos de parcerias. Nesse caso, eu escolhi uma pessoa, a gente se gostou, porque mesmo sendo artistas independentes, querendo ou não emergentes, a gente gostou tanto um do outro, a gente é tão fã um do outro que acreditamos nos nossos trabalhos, que a gente sabe que vai dar muito certo. Agora, se fosse falar de parceria com alguém mais, digamos, famoso, alguém já. Tem sim umas ideiazinhas, né? Nunca. Eu fico sonhando. Nunca se sabe na vida, mas gostaria sim, muito, claro. E você comentou que você tem uma parceria com um rapper que é extremamente fluente e você também é uma pessoa extremamente fluente, você fala 4 idiomas diferentes. Isso já é mais uma curiosidade minha, Sim. que é como surgiu esse interesse seu de aprender vários idiomas. Ok. Na verdade, eu acho que já o fato das minhas duas línguas mães serem italiano e português, já acho que abre uma predisposição a aprender novas línguas. Porque, por exemplo, eu falo português porque a gente em casa fala português. Porque se eu tivesse me limitado a falar português só quando eu venho ao Brasil, eu não falaria português. Porque eu estou demorando um pouco mais de vir para o Brasil, que eu fico um pouco mais tempo agora, porque tem um tempo já que eu me formei, que eu terminei os meus estudos lá na Itália. E aí como eu estou começando coincidentemente a trazer meu trabalho aqui no Brasil, aí eu dou um tempo a mais, demoro mais. Mas antigamente, entre faculdade ou antes, escola e tudo, eu via uma vez no ano ou duas, mas não ficava tanto tempo assim. Eu não podia me limitar a falar português só quando eu viesse do Brasil. Então, eu acho que falo fluentemente, né? Eu até fico chateada um pouco quando dizem que eu tenho sotaque. Eu acho que eu não tenho sotaque. Mas é O justamente a português é questão de prática. perfeito. Ah, obrigada. É porque tem muita gente que fala, né, não diz nada. Aí quando fala, eu sou italiana, né, quer dizer, ítalo-brasileira, mas
de fato eu Uhum. nasci, moro lá. Ah, dá pra sentir o sotaque. Mentira, não tinham falado nada, só porque eu falei, aí o pessoal: Se a "Tá com gente sotaque". se a gente não sabe que você é ítalo-brasileira, a gente não diz que você não Ai, é brasileira. eu acho tão bonito quando a pessoa fala a língua fluentemente. Quer dizer, dependendo do sotaque, né? Tem alguns sotaques que quando a pessoa fala é até bonitinho, mas eu, nesse caso, por ser a língua da minha mãe, minha segunda língua, poxa, eu faço questão de aprender direitinho. E, na verdade, eu fui aprendendo conversando mesmo, minha mãe me ensinando, mas eu nunca estudei português, eu nunca estudei a gramática. Eu aprendi a ler, a escrever, lendo revista da Turma da Mônica, que eu adorava. E, claro, minha mãe até hoje me corrige, seja quando fala uma coisa errada, eu escrevo, mas eu nunca de fato estudei. E eu acredito que isso acontece com todas as línguas. Por exemplo, eu não sei aqui no Brasil, mas lá na Itália a gente acaba estudando inglês o quê? Uns 13 anos. Mas quem é que fala de fato fluentemente inglês? É muito difícil, porque eu acho que todas as línguas têm que ser praticadas. E faz uma enorme diferença. Então, eu, por exemplo, estou aprendendo uma quinta língua, que é o Gente, francês. Mas, na verdade, eu gostaria de aprender mais línguas. Eu gosto muito de línguas. Mas é tudo uma questão de prática, disciplina, um pouco como tudo na vida, né? Eu acho que quando a gente quer muito algo, com muita paixão, amor, disciplina, a gente consegue tudo o que a gente quiser. Pouco fala, só não demora. E se não para, que eu quero ver o meu som fazendo você se envolver. Você não vai mais e antes de encerrar, eu gostaria de pedir para você deixar algum recado para quem está assistindo essa entrevista. Ah, meu Deus, obrigada. Eu gostaria de agradecer muito aos meus fãs daqui do Brasil, as pessoas novas que estão me conhecendo para me acolher tão bem, um país tão caloroso. Estou muito feliz porque, como eu sempre digo, tudo isso não seria possível se não fosse por vocês. Então, do fundo do meu coração, obrigada. E acompanhe meu trabalho e sigam nas redes sociais.